Aí eu aviso, ligo para o vendedor, olha, o produto daquele cliente não vai caber tudo no carro não, eu posso tirar de algum outro produto desse, eu posso deixar algum produto de fora, algum item que tem uma quantidade grande, eu posso deixar de fora? Saía perguntando para que a gente pudesse mandar o produto da melhor maneira possível e o cliente não ficasse, como é que eu posso falar, insatisfeito. Vamos lá, gente. Então veja, além das informações que realmente são necessárias para o diferenciar um produto do outro, essa informação do tamanho do produto, né, ou seja, do volume do produto, apesar de não me ajudar a diferenciar um produto do outro, melhorava na minha operação. Porque veja que eu como gestor, eu teria a decisão de dizer, opa, vou colocar, não vou, tiro esse pedido, coloco esse pedido, para poder aquele carro utilizar o espaço disponível naquele carro da melhor maneira possível. Uma outra informação que é relevante, mas não do ponto de vista de identificar os produtos e diferenciá-los um do outro, mas que normalmente está contido no cadastramento, é, por exemplo, a formação pallet. Eu queria saber do pessoal aí, Graciano, se todo mundo sabe o que é um pallet, tá bom? Okay. Eu acredito que saibam, mas se não souberem, digam que não sabem, que aí já vai falando no decorrer da aula. Não é? Mas então, antes de falar dessa formação pallet, porque realmente nem todo mundo pode não saber o que é pallet, uma outra coisa interessante que eu tinha no meu cadastro era o seguinte: eu tinha alguns produtos nessa empresa que, muito embora fossem similares, tivessem o mesmo tamanho, eles eram produzidos em máquinas diferentes e que tinham, do ponto de vista de custos diferentes em cada máquina. Então, era importante eu saber para mim, para poder fazer o meu controle de custos, né, em que máquina aquele produto era produzido, por exemplo. Então, dessa maneira, eu colocava no meu cadastro, não é? Olha, é produzido na máquina tal, entendeu? Porque se eu quisesse depois tirar um relatório, analisar aquele produto, analisar o custo dele, saber se era viável trocar de máquina, colocar de uma máquina para outra, ou só produzir em uma, ou só produzir em outra, não é? Eu teria condição, por quê? Porque eu, como gestor, sei aonde aquele produto está sendo produzido, em que máquina, né? Em que linha de produção ele está sendo produzido. Pallet, gente, são estrados de madeira, plataformas de madeira em que a gente acondiciona os produtos em cima, não é? Vocês veem muitas vezes nos armazéns ou nos supermercados, como por exemplo o Atacadão, o Macro, aquelas empilhadeiras levando os produtos, ele põe um garfo naquela plataforma de madeira e ergue uma quantidade grande de produtos ao mesmo tempo. Aquela plataforma de madeira é chamada de pallet. Aquilo ali é o princípio básico de unitização, que nada mais é do que transformar vários volumes, várias caixas num volume só para que possa ser transportado ou armazenado, não é? Então eu tenho pallets daí dos mais diversos tamanhos, né? De todos os tamanhos de natureza. Eu tenho um pallet de madeira, tenho um pallet de papelão, tenho um pallet de aço, tenho um pallet de plástico, mas os mais utilizados são os de madeira. Vocês veem muito isso em armazéns, em supermercados, né? Em casas de material de construção. Eles servem exatamente para que eu facilite o transporte e o armazenamento, transportando vários volumes de uma só vez. Em vez de eu carregar uma caixinha de cada vez, eu coloco 50, 60 caixas num pallet e vou com a minha empilhadeira ou com a minha paleteira manual, né? Ergo esses produtos e saio transportando eles para onde eu quiser. Então, como isso para mim é importante, por quê? Porque eu tenho como fazer com que o meu operador, na hora de carregar ou descarregar um carro, saiba qual é a formação pallet. E o que é a formação pallet, gente? É quantos fardos ou caixas normalmente cabiam em um pallet dentro do padrão da gente. Porque se o operador for colocar de todo jeito, ou seja, num pallet colocar 30, no outro 35, no outro 42, volume do mesmo produto, vai ficar difícil para mim contar os produtos quando eu quiser, vai ficar difícil para mim carregar ou descarregar os carros. Então, normalmente, eu tinha lá, para cada produto, uma formação pallet padrão. Então, para que isso me ajudava? Na hora de eu fazer a minha ordem de carga, ou seja, eu mandar para o operador, né, para o conferente, dizendo para ele o que é que ia ser carregado, aí vamos supor que eu ia carregar
lá um determinado produto cuja formação pallet era 50, ou seja, cada pallet carregava 50 unidades de um determinado produto. E aquele cliente pediu 325 unidades. Aí o operador já colocava lá no relatório, esse produto são 325, que equivale a 6 pallets de 50, ou seja, 6 pallets do produto, mais 25 unidades. Então, para ele ficava mais fácil, porque ele chegava para o empilhador, ou chegava ele mesmo ia buscar, ele não precisava estar contando o que é que tinha no pallet. Ele simplesmente pegava 6 pallets, colocava no caminhão, e o restinho de 25 unidades, pegava também e colocava no caminhão. Então, isso simplificava, não é, a operação de carrego e descarrego dos produtos. Então, veja, não obstante ao fato de a formação pallet não ser uma informação relevante para diferenciar o meu produto ou um produto dos demais, que é o princípio básico do cadastramento, essa informação ela era relevante para a minha operação logística. Ela fazia toda a diferença na hora de a gente pensar de que maneira nós íamos operar, quer seja no carregamento, quer seja no descarregamento, na separação de mercadorias. Então veja que só nesses dois exemplos que eu dei para vocês, que é o volume, né, ou seja, o volume cúbico de cada produto e a formação pallet dele, eu já tenho aí duas informações que são relevantíssimas, né, importantíssimas na minha operação logística, na operação de materiais e que constam, não é, no cadastramento dos produtos. Volta para o slide, por favor, Billy. Então eu tinha colocado, no cadastramento também podem ser inseridas informações que auxiliem na operação e na tomada de decisões, tais como o lote econômico de compras, que lote econômico de compras, gente, é a quantidade que eu normalmente compro de cada vez. Não é? Veja que eu, como gestor, se eu já sei isso, não é muito mais fácil para mim tomar decisão. Eu já sei, eu não preciso estar pensando quanto eu tenho que comprar. Eu, baseado nas informações que eu tenho, eu sei quanto eu tenho que comprar a cada vez. Então é por isso que, respondendo a pergunta de vocês, não é? Que a resposta de vocês, assim, contra-argumentando, auxilia na minha tomada de decisão, porque eu tenho mais informações, né, relevantes, para que eu possa chegar, tirar um relatório, ver como é que estão os produtos, ver aqueles produtos que eu tenho um lote de compras menor, o que eu tenho que melhorar, né? Eu tenho como organizar, como o pessoal realmente falou, né? Consigo organizar melhor os meus estoques. Então, fazendo dessa maneira, eu tendo um estoque organizado, eu como gestor, né, eu como tomador de decisão, vou ter muito mais facilidade de agir, muito mais facilidade de detectar os problemas e tomar ações no sentido de resolvê-los. Então, assim, obrigado ao pessoal que respondeu aí também. E eu queria perguntar se o pessoal entendeu o que é pallet aí, viu, Graciana? Todo mundo tá tranquilo aí, senão a gente torna a falar. E na próxima aula, se vocês quiserem, eu trago aí fotos também de pallets para vocês, não tem problema. A gente coloca no material, não é, fotos de pallets, fotos de estrutura porta-pallets, para vocês terem uma ideia de como funciona. Vamos lá para o slide, Billy, por favor. Então, além do lote econômico de compras, a formação pallet, né? Ou seja, quantos volumes eu consigo colocar num pallet, né? Qual é a minha padronização, né, de pallet. A máquina em que é fabricada, ou seja, eu coloquei aqui algumas, algumas informações que são como exemplos, mas pode ter uma série de outras informações. Aí vai depender do teu negócio, vai depender da tua empresa, né? O que é importante para que se saiba. Por exemplo, se a mercadoria é nacional ou importada, eu posso colocar aqui, né, o regime de tributação dela, né, porque você sabe que cada produto desse tem tributações que podem ser diferentes. Eu tenho produtos, por exemplo, como os produtos decorrentes da cesta básica, que são isentos de ICMS, né, que é o Imposto de Circulação sobre Mercadorias e Serviços. Então, eu posso colocar no cadastro do produto que esse é um produto isento. Toda vez que eu for tirar a nota fiscal do produto, ele vai no cadastro, opa, é isento, não vou colocar. Alguns produtos têm alíquotas diferentes, ou seja, taxas diferentes dos impostos, como por exemplo o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Então eu posso colocar no cadastro do produto se ele tem IPI e qual é, por exemplo, a taxa, né? Qual é a alíquota de IPI que vai incidir sobre ele. Toda vez que ele for faturado, que o sistema emitiu nota fiscal, ele vai lá no cadastro do produto e procura, opa, esse produto é tributado de IPI? É, ótimo.
qual é a taxa, qual é a alíquota, é 10%, é 5%? Beleza. Então, no próprio cadastro do produto já pode contar com essas informações que vão ajudar em toda a operação da empresa. Ok? Então vamos lá.